Graças a Deus, a paz de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje vamos continuando com nossas leituras para reflexões. A introdução ao livro ao Antigo Testamento, hoje com o livro do Eclesiástico. Este livro leva, no texto grego, o título de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Na Igreja Latina, foi-lhe dado o título de Eclesiástico, ou Livro da Igreja, porque era utilizado com grande frequência na Igreja para a instrução dos fiéis. A concepção da vida, tal como aparece nestas páginas, baseia-se inteiramente nos mandamentos de Deus contidos na lei mosaica e aplicados a todas as manifestações da vida cotidiana. O livro divide-se em duas grandes partes, com um epílogo e um duplo apêndice. A primeira parte divide-se, por sua vez, em 7 séries de sentenças, começando todas elas por um elogio à sabedoria. A segunda parte subdivide-se em 2 seções, contendo a primeira um cântico de louvor à sabedoria divina e resplandece em todas as suas obras, e descrevendo a segunda parte, a sábia providência do mesmo Deus, como ele aparece nas grandes figuras da história de Israel. Trata o autor de todos os aspectos da vida humana, exortações aos maridos, às mulheres, aos pais, aos filhos, às senhoras, aos homens da lei, aos anciãos. Deparam-se-nos aí pequenos tratados sobre a riqueza e sobre a pobreza, sobre o comércio e sobre a educação, sobre o modo de proceder em geral e em particular, e sobre a hospitalidade. Ao lado de problemas importantes e profundos, como o da retribuição do mal, lemos aí regras de boas maneiras e conselhos sobre o modo de assentar à mesa de um banquete. Todos esses assuntos são considerados sob um ponto de vista religioso. Tudo procede da lei e dirige-se para a lei. O Eclesiástico apresenta, portanto, grandes semelhanças com o capítulo 6 dos Provérbios. Particularmente notáveis são os 2 trechos líricos dos capítulos 24 e 42. Apresenta-se o autor com o nome de Jesus, filho de Eleazar, filho de Siraque. Era um escriba originário de Jerusalém. Por essa razão, o livro do Eclesiástico muitas vezes é designado simplesmente pelo nome de Siraque. Esse livro deve ter sido escrito no ano 200 a.C. Decorria então um período agitadíssimo devido às disputas da Palestina por parte dos reis da Síria e do Egito. Por essa época, numerosos israelitas aderiam à cultura grega. Bem se pode comparar o primeiro capítulo do primeiro livro dos Macabeus com a introdução desse livro. O Siracida defende um modo de viver conforme a lei nas múltiplas formas de vida social, religiosa e particular. Torna-se então um apelo vivo à fidelidade para com as tradições judaicas e um cântico de louvor à história de Israel, de acordo com os planos divinos. O autor considera sua obra como uma irradiação da sabedoria tradicional que a providência suscitou em Israel. Manifesta a convicção de que, alhures pelo mundo além, não se pode encontrar uma sabedoria
semelhante à do povo eleito, porque é entre esse povo que, por ordem de Deus, a sabedoria veio estabelecer-se. O conjunto das exortações que ali lemos baseia-se nas normas da lei, de que elas contêm de eterno, para todos os tempos conserva o seu imenso valor a descrição da criação divina, da sabedoria de Deus, de sua providência na direção dos povos e dos homens, em geral. A estima da sabedoria, que excede todos os valores criados, não se liga a nenhum lugar, nem a tempo algum. A recomendação da virtude é a fuga do pecado, sob todas as suas formas. Conserva pleno valor atual. Portanto, esse livro, depois de ter servido de espelho da vida de um israelita fiel, pode ser considerado como um manual do homem bem educado, formado na escola do Evangelho. O livro do Eclesiástico, tal como a Igreja Cristã o encontrou na tradução grega em uso no tempo dos apóstolos, só foi incorporado muito mais tarde na coleção dos escritos inspirados. Por essa razão, os judeus e os protestantes não reconhecem a sua canonicidade. O texto do Eclesiástico passou por várias alterações no decorrer dos séculos. Perdeu-se o texto hebraico original. Entretanto, foram encontrados no fim do século passado importantes fragmentos. O texto grego que possuímos é uma tradução feita pelo neto do autor, para pô-lo à disposição dos judeus egípcios, os quais, na época em que ele escreveu, já não conheciam o hebraico e o aramaico. O latim da Vulgata muito se aproxima da versão grega e apresenta numerosas liberdades de tradução, diferindo, portanto, em muitos passos do texto hebraico. Parece mesmo averiguado que o texto latino foi por vezes modificado num sentido cristão. Muitas vezes foi ele glosado, sendo-lhe intercalados versículos inteiros. Nesta nossa tradução, pareceu-nos preferível ater-nos ao texto convencional latino, que em regra geral é mais amplo de outras versões, sendo assim mais fácil tornar visíveis as tradições do tradutor latino, imprimindo-as em itálico, grifo. Então, como nós fazemos, essa introdução era para nos dar um apanhado do que se encontra no livro do Eclesiástico. O nosso canal Conselhos Admiráveis, ele passa por esses ensinamentos. Ele é um canal que visa a falar de Deus, tudo de Deus, as admoestações, os conselhos, as leis, sempre são conselhos admiráveis. Pela nossa experiência, percebemos que são palavras acertadas e conselhos de vida, apesar de muitas vezes serem duros e difíceis da gente poder viver. Mas são conselhos admiráveis, conselhos de sabedoria, e o livro do Eclesiástico, ele guarda a vivência do povo de Israel, um povo sofrido, um povo que teve que lutar, e a cada passo no dia a dia, através de suas experiências, muitas vezes e praticamente todas as vezes ruins, aprenderam a vida, deixando escrito o livro do Eclesiástico. Jesus, o autor deste livro, é o mesmo nome de Jesus, Filho de Deus. Daí percebemos muitas vezes no Evangelho citações e passagens vividas pelo Jesus, Filho de Deus, que se encontram no livro do Eclesiástico. Notamos assim que o livro do Eclesiástico ele é verídico,
pois Jesus utiliza de palavras e ações semelhantes às deste livro, como aquela passagem do banquete. Quando fores convidado para um banquete, assenta-te na última cadeira, para não ocorrer que, sendo convidado uma pessoa mais importante do que você se sinta constrangido. Podemos perceber que esta passagem ela é tirada e vivida através do livro do Eclesiástico. Jesus, o Mestre Divino, veio para cumprir toda a lei. Sua trajetória de vida, seus ensinamentos e seus milagres, todos são baseados nas Escrituras Sagradas. Espero ter ajudado, uma boa reflexão, e nós vamos continuar as nossas reflexões, primeiramente pelo livro do Eclesiástico. Uma boa reflexão para vocês e até uma próxima vez.